E se a vontade de desistir que você sentiu hoje não for fraqueza, mas o último teste antes da sua colheita? Já parou para pensar que talvez o momento mais perigoso da sua jornada não seja o começo difícil, mas aquele instante silencioso em que você está cansado demais para continuar? Porque é exatamente aí que muita gente larga a fé, abandona o propósito, solta a promessa, não por falta de amor a Deus, mas por desânimo espiritual acumulado. E o mais curioso é que a Bíblia nunca fingiu que isso não existia. Pelo contrário, ela fala diretamente com quem está abatido, exausto, quase desistindo. Talvez você esteja nesse ponto agora. Você ora, você tenta fazer o bem, tenta permanecer fiel, tenta continuar acreditando, mas algo dentro de você sussurra: já chega. E esse sussurro não vem em forma de rebeldia, vem em forma de cansaço. Cansaço emocional, cansaço espiritual, cansaço de esperar. E é justamente por isso que Gálatas 6:9 não começa falando de vitória, começa falando de não se cansar. Não nos cansemos de fazer o bem. Não é curioso que a advertência venha antes da colheita? Como se Deus soubesse que a maior batalha não é plantar, é permanecer até o tempo certo. Agora me responde com sinceridade. Quantas vezes você quase parou quando parecia estar fazendo tudo certo? Quantas vezes o desânimo apareceu no meio do processo, não no início? Porque no início existe entusiasmo, existe fogo, existe motivação. Mas no meio existe silêncio, existe rotina, existe espera, e é nesse espaço que a vontade de desistir aparece, tentando te convencer de que nada está acontecendo. Só que existe algo invisível acontecendo quando você decide continuar mesmo cansado. Existe uma dinâmica espiritual que quase ninguém percebe. Existe uma colheita que só nasce para quem atravessa o vale do desânimo sem soltar a mão de Deus. E talvez hoje você não esteja enfrentando um grande pecado, nem uma grande crise externa. Talvez sua luta seja interna, uma batalha silenciosa entre continuar e parar, entre confiar e largar, entre fazer o bem ou simplesmente deixar para lá. E é exatamente sobre esse momento, o momento antes da desistência, que precisamos falar com profundidade bíblica, com verdade espiritual, com aplicação prática para a vida real. Porque quando a vontade de desistir aparece, ela nunca vem sozinha. E entender isso muda completamente a forma como você enxerga o que está acontecendo agora dentro de você. Existe uma verdade contraintuitiva sobre o desânimo espiritual que quase ninguém fala. A vontade de desistir nem sempre significa que você está fraco. Muitas vezes significa que você está no caminho certo. Parece estranho, eu sei. A gente foi ensinado a pensar que, se está difícil demais, talvez não seja de Deus. Mas e se a resistência que você sente for exatamente a prova de que existe algo valioso sendo gerado no invisível? Porque ninguém enfrenta batalha espiritual por algo irrelevante. Percebe como Gálatas 6:9 não diz: se vocês se cansarem é porque erraram o caminho? Ele diz: não se cansem, ou seja, o cansaço é previsto. A exaustão é considerada, a pressão é esperada. O texto bíblico já assume que fazer o bem vai exigir perseverança. Isso muda completamente a perspectiva. Talvez o problema não seja o fato de você estar cansado. Talvez o problema seja acreditar que não deveria estar. Tem dias em que você acorda disposto, cheio de fé, e tudo parece possível. Mas tem dias em que continuar parece pesado demais. E nesses dias nasce o pensamento: será que vale a pena? Só que existe algo espiritual acontecendo quando você escolhe permanecer mesmo sem sentir vontade. A fé verdadeira não é medida pelo entusiasmo, é medida pela constância. E constância quase nunca é emocionante. Ela é silenciosa, firme, repetitiva. É continuar quando ninguém está aplaudindo. É orar quando não sente nada. É fazer o bem quando ninguém reconhece. E aqui está a virada que muda tudo. O desânimo não é o oposto da fé. O abandono é.
Você pode se sentir abatido e ainda estar profundamente alinhado com Deus. Você pode se sentir cansado e ainda estar obedecendo. Você pode estar no limite emocional e ainda assim estar plantando sementes que vão florescer no tempo certo. O inimigo tenta usar o cansaço para te convencer de que você falhou, mas a Bíblia usa o cansaço para te lembrar que existe colheita adiante. Talvez a sua luta não seja falta de amor por Deus, seja excesso de expectativa por resultados imediatos. A gente quer plantar hoje e colher amanhã, quer servir hoje e ver transformação instantânea. Mas o reino funciona em ciclos, não em impulsos. E no ciclo da fé, existe plantio, espera e colheita. A parte da espera é onde o desânimo aparece. Não porque nada esteja acontecendo, mas porque ainda não está visível. E se o que você está vivendo agora for exatamente o estágio intermediário entre a promessa e o cumprimento? E se a vontade de desistir for só o sintoma de que você está mais perto da colheita do que imagina? Porque existe uma diferença profunda entre estar cansado e estar fora da vontade de Deus. E entender essa diferença é o que começa a mudar a maneira como você enxerga esse momento que parece tão pesado. Imagina um agricultor no meio da plantação, debaixo de um sol forte, com as mãos sujas de terra, olhando para um campo que parece absolutamente vazio. Ele trabalhou, ele plantou, ele regou, mas quando olha ao redor, não vê nada brotando ainda. Só terra, só silêncio. Só espera. Se alguém passasse por ali naquele momento, poderia pensar que foi esforço desperdiçado. Poderia sugerir que ele desistisse, que procurasse outro terreno, que tentasse algo mais promissor. Mas o agricultor sabe de algo que quem está de fora não sabe. A semente não deixa de existir só porque ainda não apareceu. O desânimo espiritual funciona assim. Por fora, parece que nada está mudando. Você continua orando, continua fazendo o bem, continua tentando permanecer firme na fé, mas o resultado visível ainda não veio. E aí nasce aquela sensação incômoda de que talvez você esteja insistindo à toa. Só que, assim como a semente trabalha debaixo da terra antes de romper a superfície, existe um processo invisível acontecendo enquanto você permanece. Gálatas 6:9 fala de colheita no tempo certo. E o tempo certo quase sempre é diferente do tempo da nossa ansiedade. Entre o plantio e a colheita, existe uma fase silenciosa que parece improdutiva, mas é exatamente onde a vida está sendo formada. A raiz cresce antes da folha aparecer. A estrutura se fortalece antes do fruto surgir. E talvez você esteja justamente nessa fase. A fase em que o invisível é mais importante do que o visível. Agora, pensa comigo. E se o seu desânimo for só o sinal de que você está olhando para a superfície, enquanto Deus está trabalhando na raiz? Porque a raiz não chama a atenção. Ninguém aplaude a raiz. Ninguém posta foto da raiz. Mas sem raiz não existe fruto. Sem perseverança não existe colheita. Sem continuar fazendo o bem mesmo cansado, não existe manifestação da promessa. Talvez hoje você se sinta como esse campo aparentemente vazio. Mas vazio não significa morto. Silêncio não significa abandono. Espera não significa fracasso. Às vezes significa preparação. E é aqui que a imagem começa a ficar ainda mais profunda, porque existe um momento específico em que o agricultor precisa decidir se confia no processo, ou se arranca tudo antes do tempo. Imagina um agricultor no meio da plantação, debaixo de um sol forte, com as mãos sujas de terra, olhando para um campo que parece absolutamente vazio. Ele trabalhou, ele plantou, ele regou. Mas quando olha ao redor, não vê nada brotando ainda. Só terra, só silêncio, só espera. Se alguém passasse por ali naquele momento, poderia pensar que foi esforço desperdiçado. Poderia sugerir que ele desistisse, que procurasse outro terreno, que tentasse algo mais promissor. Mas o agricultor sabe de algo que quem está de fora não sabe. A semente não deixa de existir só porque ainda não apareceu. O desânimo espiritual funciona assim. Por fora,
Parece que nada está mudando. Você continua orando, continua fazendo o bem, continua tentando permanecer firme na fé, mas o resultado visível ainda não veio. E aí nasce aquela sensação incômoda de que talvez você esteja insistindo à toa. Só que, assim como a semente trabalha debaixo da terra antes de romper a superfície, existe um processo invisível acontecendo enquanto você permanece. Gálatas 6:9 fala de colheita no tempo certo. E o tempo certo quase sempre é diferente do tempo da nossa ansiedade. Entre o plantio e a colheita existe uma fase silenciosa que parece improdutiva, mas é exatamente onde a vida está sendo formada. A raiz cresce antes da folha aparecer. A estrutura se fortalece antes do fruto surgir. E talvez você esteja justamente nessa fase, a fase em que o invisível é mais importante do que o visível. Agora pensa comigo, e se o seu desânimo for só o sinal de que você está olhando para a superfície enquanto Deus está trabalhando na raiz? Porque a raiz não chama atenção, ninguém aplaude a raiz, ninguém posta foto da raiz, mas sem raiz não existe fruto. Sem perseverança não existe colheita. Sem continuar fazendo o bem mesmo cansado, não existe manifestação da promessa. Talvez hoje você se sinta como esse campo aparentemente vazio. Mas vazio não significa morto. Silêncio não significa abandono. Espera não significa fracasso. Às vezes significa preparação. E é aqui que a imagem começa a ficar ainda mais profunda, porque existe um momento específico em que o agricultor precisa decidir se confia no processo, ou se arranca tudo antes do tempo. Existe um ponto muito delicado nesse processo em que algo começa a mudar por dentro, mesmo que nada ainda tenha mudado por fora. É quando você para de pedir apenas para que as circunstâncias mudem e começa a pedir para que o seu coração permaneça. No início, quase toda oração em meio ao desânimo espiritual é assim: Senhor, muda essa situação. Senhor, abre essa porta. Senhor, faz algo acontecer. E não há nada de errado nisso. Mas aos poucos, quando você decide não desistir, quando você escolhe continuar fazendo o bem, mesmo cansado, algo mais profundo começa a acontecer. A grande troca não acontece no cenário, acontece na alma. Você começa pedindo solução e começa a receber sustentação. Você começa pedindo resposta e começa a receber força. Você começa pedindo resultado e começa a receber paz. E essa paz não é ausência de luta, é presença de Deus no meio dela. É aquela sensação silenciosa de que, mesmo que o campo ainda pareça vazio, você não está sozinho na plantação. Gálatas 6:9 fala sobre não se cansar de fazer o bem, mas quase ninguém fala sobre o que Deus faz dentro de você enquanto você continua. Enquanto você insiste, enquanto você persevera, enquanto você não entrega os pontos, o Espírito Santo começa a alinhar algo no seu interior. O desânimo espiritual começa a perder autoridade. A vontade de desistir começa a perder voz. E a paz começa a ocupar o espaço que antes era ansiedade. Percebe a troca? Você achava que precisava de uma mudança externa urgente, mas Deus começa fortalecendo sua raiz interna. Você pensava que precisava ver fruto para continuar, mas Deus te ensina a continuar antes de ver. E essa é uma maturidade espiritual que só nasce no processo. Não nasce no milagre instantâneo, nasce na constância silenciosa. E quanto mais você permanece, mais percebe que a paz não depende do resultado imediato. Ela nasce da confiança. Confiança de que existe um tempo certo. Confiança de que a colheita não falha quando o plantio é fiel. Confiança de que o céu não esquece quem continua fazendo o bem, mesmo quando ninguém está vendo. Essa troca é invisível para quem está de fora. Mas você sente. Sente quando acorda e, apesar de tudo, ainda escolhe continuar. Sente quando a vontade de desistir aparece, mas você ora mesmo assim.
Sente quando o cansaço espiritual bate, mas algo dentro de você diz: permanece. E é exatamente nesse ponto, quando o pedido começa a se transformar em paz, quando a ansiedade começa a dar lugar à confiança, que um exemplo bíblico ganha ainda mais força e começa a atravessar a história, mostrando que você não é o primeiro a se sentir assim, e não será o último a experimentar essa transformação. Existe um momento nas Escrituras que traduz exatamente essa luta silenciosa entre o desânimo espiritual e a decisão de permanecer. O próprio apóstolo Paulo, que escreveu: "Não nos cansemos de fazer o bem", não falava de um lugar confortável. Ele conhecia a pressão, a perseguição, a rejeição, o cansaço físico e emocional. Ele sabia o que era plantar e não ver resultado imediato. Sabia o que era continuar pregando enquanto enfrentava a oposição. E mesmo assim, ele escreve como quem já atravessou a tempestade por dentro. Quando Paulo fala sobre não se cansar, ele não está ignorando o cansaço. Ele está ensinando o que fazer com ele. E isso muda completamente a forma como você enxerga Gálatas 6:9. Porque o texto não diz que você não vai sentir vontade de desistir. Ele diz para não se entregar a ela. Existe uma diferença enorme entre sentir e decidir. Sentir é humano, decidir é espiritual. E Paulo estava ensinando a igreja a decidir continuar, mesmo quando o sentimento gritava o contrário. Pensa também em Elias, um profeta que viu fogo cair do céu, que enfrentou reis, que experimentou milagres sobrenaturais. E logo depois foi tomado por um desânimo profundo. Ele chegou a pedir para morrer. Isso é desânimo espiritual em sua forma mais crua. Um homem usado por Deus, exausto por dentro, mas Deus não o descartou. Deus não o acusou. Deus o alimentou, o fez descansar e falou com ele no silêncio. Percebe a virada? Até os mais fortes na fé passaram por momentos em que a vontade de desistir apareceu. A diferença não foi a ausência do desânimo, foi o que Deus fez no meio dele. O Senhor não exige que você nunca se sinta abatido. Ele te ensina a permanecer enquanto se sente assim. Talvez você esteja exatamente nesse ponto. Já fez tanto, já orou tanto, já serviu tanto, e agora se pergunta se vale a pena continuar. E é aí que a palavra ganha vida. Porque o texto deixa de ser apenas um versículo bonito e passa a ser uma direção prática. Continue fazendo o bem. Continue sendo fiel. Continue plantando. Mesmo que o aplauso não venha, mesmo que o reconhecimento não apareça, mesmo que o fruto ainda esteja invisível. A Bíblia não romantiza o processo. Ela mostra homens e mulheres reais, enfrentando esgotamento, enfrentando silêncio, enfrentando espera. Mas também mostra algo que atravessa todas as histórias. Deus honra a perseverança. Deus sustenta quem permanece. Deus fortalece quem decide não se render ao desânimo espiritual. E quando você começa a perceber que sua história se parece com a deles, que o cansaço não te desqualifica, que a vontade de desistir não anula sua fé, algo muda por dentro. O texto deixa de ser distante. Ele se torna espelho, ele se torna direção, ele se torna força. E é justamente a partir desse entendimento de que o desânimo não é o fim da sua jornada, mas parte do processo, que uma crença muito comum precisa ser quebrada agora, porque talvez seja ela que esteja mantendo você preso nesse ciclo. Talvez a crença que esteja alimentando o seu desânimo espiritual não seja a falta de fé, mas a ideia silenciosa de que, para Deus te ouvir nesse momento, você precisa estar forte. Como se oração só funcionasse quando você está confiante, cheio de palavras certas, com a mente organizada e o coração estável. E quando você se aproxima abatido, cansado, quase sem forças, vem aquela sensação de que sua oração é fraca demais, de que você deveria estar melhor para falar com Deus. Mas essa é a mentira que precisa ser quebrada agora, porque a oração que mais toca o céu não é a mais eloquente, é a mais sincera.
O desânimo espiritual não invalida sua comunhão com Deus. Na verdade, ele pode ser o ponto exato onde a presença do Espírito Santo se torna mais real. O problema é que muita gente tenta melhorar antes de orar. Tenta se animar primeiro, organizar os pensamentos primeiro, recuperar a fé primeiro, e acaba adiando o único lugar onde o fortalecimento realmente acontece. Pensa em Elias de novo. Ele não fez uma oração longa e estruturada quando estava abatido. Ele simplesmente falou. Ele se abriu. Ele foi honesto. E Deus respondeu, não com cobrança, mas com cuidado. Às vezes, a oração mais poderosa no meio da vontade de desistir é apenas, Senhor, eu estou cansado. Ou então, eu não sei se consigo continuar. Isso não é falta de fé. Isso é relacionamento real. O inimigo quer que você acredite que precisa estar espiritualmente produtivo para ser ouvido. Mas Deus se aproxima justamente quando você está vulnerável. O desânimo espiritual não é um bloqueio na comunicação com Deus. Ele pode ser o início de uma conversa mais profunda. Quando você para de tentar parecer forte e começa a ser verdadeiro, algo muda por dentro. E talvez você esteja esperando uma fórmula complexa para vencer essa vontade de desistir. Mas o caminho pode ser mais simples do que você imagina. Uma oração curta, repetida ao longo do dia. Uma frase que você sussurra quando a exaustão bate. Algo como, Espírito Santo, me sustenta. Ou, Senhor, renova minhas forças. Simples, direto, real. Porque oração não é performance espiritual. É permanência. Não é provar que você está bem, é admitir que precisa de ajuda. E quando você entende isso, o peso diminui. A cobrança interna perde força. A comparação com outros crentes desaparece. Você para de lutar para parecer firme e começa a buscar ser sustentado. A verdade é que a simplicidade cria espaço para Deus agir. Quando você entrega o desânimo sem maquiagem espiritual, o Espírito Santo começa a trabalhar na raiz, e aos poucos, aquela vontade de desistir deixa de ser um grito desesperado e começa a se transformar em um sussurro que perde intensidade. E é exatamente nesse ponto, quando você entende que não precisa de palavras perfeitas, mas de entrega honesta, que a oração deixa de ser teoria e começa a se tornar experiência viva, algo que a gente pode praticar juntos agora, de forma guiada, passo a passo, para transformar esse momento em alinhamento real diante de Deus. Agora, sem sair desse lugar de sinceridade, eu quero que você sinta a virada de clima. Porque tem um momento em que a gente não fica só pedindo, a gente concorda com o céu. A gente para de falar como quem está derrotado e começa a falar como quem está sendo sustentado. E eu sei, quando a vontade de desistir aparece, tudo em você quer se calar, se encolher, sumir. Mas hoje não. Hoje você vai usar a sua voz como um alinhamento, não para fingir força, mas para ativar fé. Não para negar o cansaço, mas para declarar quem te sustenta no meio dele. Então, recebe essas palavras como se fossem um trilho para a sua mente e um abraço firme para a sua alma. Eu declaro que esse desânimo espiritual não vai ter a última palavra sobre você. Eu declaro que a sua fé não acabou. Ela está sendo refinada. Eu declaro que você não está sozinho nesse vale, porque o Espírito Santo não abandona quem está abatido. E ainda que hoje você esteja cansado, Deus está te ensinando a permanecer. Permanecer não é sentir tudo, é continuar mesmo sem sentir. Eu declaro que a vontade de desistir não é um destino, é um sinal de que você precisa de descanso e direção. Eu declaro que você não será dominado por pensamentos de fuga, por peso no peito, por vazio na oração. Eu declaro que a paz de Deus vai guardar a sua mente e que o fôlego do céu vai visitar o seu interior. O Salmo pergunta, por que estás abatida, ó minha alma? E hoje você responde com fé, minha esperança está em Deus. Não como frase bonita, como decisão. Eu declaro que o seu coração está sendo reanimado, que o que parecia apagado vai voltar a acender.
que Deus está soprando vida onde você só via cansaço. Eu declaro que você vai recuperar a alegria em coisas simples. Uma palavra, uma oração curta, um momento de presença. Porque Deus não te chamou para viver em performance. Ele te chamou para viver em comunhão. E comunhão sustenta até quando a emoção não sustenta. Eu declaro que você não vai se envergonhar por estar fraco. Fraqueza não é vergonha. É o lugar onde a graça se mostra maior. Eu declaro que a culpa vai perder o controle sobre você. Que a comparação vai se calar. Que o eu deveria estar melhor vai cair por terra. Porque Deus não está te medindo por produtividade espiritual. Ele está te segurando pela mão, do jeito que você está, e te conduzindo de volta para o centro. E eu declaro algo muito específico agora. Hoje você vai atravessar esse dia sem desistir. Hoje você vai dar mais um passo, talvez pequeno, talvez silencioso, mas real. E amanhã, mais um. Porque o bem que você planta não é em vão. A palavra diz, não nos cansemos de fazer o bem. E isso significa que existe colheita, existe resposta, existe tempo certo. Você pode não ver ainda, mas Deus está trabalhando no invisível. E enquanto você permanece, o Espírito Santo te sustenta. Respira comigo e guarda isso. A sua história não está terminando no cansaço. Ela está sendo reescrita na perseverança. E agora que a fé já se posicionou por dentro, eu quero te mostrar como transformar isso em prática no dia a dia. Micro-hábitos simples que seguram sua alma quando a vontade de desistir tentar voltar. Agora deixa eu te mostrar como isso sai do campo da emoção e entra no terreno da vida real. Porque quando a vontade de desistir aparece, não é um grande milagre que te sustenta. São pequenos movimentos diários que mantêm sua fé respirando. E talvez você esteja esperando uma mudança radical, um sinal extraordinário, mas o Espírito Santo geralmente começa com ajustes simples que reeducam o coração e fortalecem a perseverança. O primeiro micro-hábito é esse. Quando acordar, antes de tocar no celular ou mergulhar nas preocupações, diga em voz baixa ou no pensamento, hoje eu não vou desistir. Parece simples demais, eu sei. Mas essa frase funciona como um posicionamento espiritual. Você está ensinando sua mente que o desânimo não governa seu dia. Você não está negando o cansaço, está escolhendo permanecer apesar dele. Isso cria uma base invisível que sustenta suas próximas decisões. Outro ajuste poderoso é aprender a identificar o momento exato em que o desânimo espiritual começa a crescer. Ele não chega gritando, ele começa com pensamentos pequenos. Não vale a pena, ninguém vê, não está funcionando. Quando perceber essas frases internas, não entre em debate com elas, apenas responda com a palavra, algo como, não me cansarei de fazer o bem. Isso é disciplina espiritual suave. É treinar sua mente a não aceitar toda a narrativa que aparece. Também existe o hábito da oração curta e frequente. Não espere sentir vontade de orar para então buscar a presença de Deus. No meio do dia, mesmo que esteja ocupado, pare por 30 segundos e diga, Senhor, sustenta meu coração agora. Essa prática mantém a comunhão viva. Não é sobre quantidade de tempo, é sobre constância. Pequenos retornos impedem grandes quedas. Outra coisa que muda muito é escolher uma única verdade bíblica para carregar ao longo do dia. Não 10 versículos, não um estudo inteiro, apenas uma frase que te acompanha. Pode ser exatamente essa de Gálatas 6:9. Quando o peso vier, você repete. Quando a comparação aparecer, você repete. Quando o cansaço falar mais alto, você repete. O que você repete começa a moldar seu interior. E talvez o mais libertador de todos os micro-hábitos seja terminar o dia sem autoacusação. Se você se sentiu fraco, reconheça. Se pensou em desistir, admita. Mas não transforme isso em condenação. Apenas diga, mesmo assim, eu permaneci. Porque perseverança não é ausência de luta, é decisão contínua. E quanto mais você entende isso, mais o desânimo perde autoridade.
Esses pequenos movimentos parecem discretos, mas criam estrutura espiritual. Eles constroem resistência invisível. Eles fortalecem sua fé quando ninguém está olhando, e quando você começa a praticar isso diariamente, algo muda silenciosamente. Não é euforia, é estabilidade. Não é explosão emocional, é firmeza construída no secreto. E é justamente aí que a caminhada deixa de ser solitária e começa a se tornar compartilhada. Agora deixa eu te convidar a dar um passo que parece simples, mas é profundamente espiritual. Porque quando a vontade de desistir aparece, o isolamento é uma das primeiras coisas que o desânimo tenta impor. Ele sussurra que você está sozinho, que só você sente isso, que só você está cansado. Mas a verdade é que existe uma comunidade inteira lutando batalhas silenciosas parecidas com a sua. E quando você decide se posicionar publicamente, mesmo que com poucas palavras, algo se fortalece por dentro. Se essa mensagem falou com você, escreve aqui nos comentários uma frase curta, mas cheia de decisão. Eu não vou desistir. Não é para provar nada para ninguém, é para alinhar o seu coração. Quando você escreve, você transforma sentimento em posicionamento. Você transforma dúvida em declaração. E isso tem peso espiritual. Isso reforça a sua perseverança. E se você sentir liberdade, compartilha também, de forma simples, o que mais tem tentado te fazer parar ultimamente. Pode ser cansaço, comparação, frustração, oração não respondida, luta familiar, batalha interna. Não precisa entrar em detalhes. Às vezes, uma única palavra já cria conexão, porque outras pessoas vão ler e perceber que não estão sozinhas na luta contra o desânimo espiritual. Essa comunhão invisível cria força. A fé de um encoraja o outro. O testemunho silencioso de quem permanece inspira quem está quase desistindo. E quando a gente decide caminhar junto, o peso fica mais leve. O propósito ganha fôlego. A perseverança encontra suporte. Se esse tipo de conteúdo, profundo, bíblico, emocionalmente honesto, tem te ajudado a manter a fé firme, mesmo quando a vontade de desistir aparece, se inscrever no canal é uma forma de continuar fortalecendo essa caminhada. Cada vídeo é pensado para sustentar sua mente, renovar seu espírito e trazer direção prática para a vida real. Não é apenas conteúdo, é treinamento espiritual diário. E enquanto você faz esse movimento simples, comentar, se posicionar, permanecer, algo já começa a se consolidar dentro de você. Porque quando o desânimo perde o poder do silêncio, ele também começa a perder força. E é exatamente a partir desse lugar de comunhão e decisão que o próximo passo se torna ainda mais profundo. Agora, deixa eu falar com você de um jeito bem direto, como alguém que entende o peso de carregar uma fé cansada. A vontade de desistir não aparece do nada. Ela chega devagar, como uma névoa. Primeiro você perde o ânimo de fazer o que antes fazia com alegria. Depois, começa a adiar aquilo que você sabe que te faz bem. A oração vira, amanhã eu faço. A palavra vira, mais tarde eu leio. O bem que você praticava vira, não vale a pena. E quando você percebe, o desânimo espiritual já está tentando te convencer de que permanecer não faz sentido. Só que é exatamente aqui que Gálatas 6:9 se torna um aviso e um abraço ao mesmo tempo. Não nos cansemos de fazer o bem. Percebe como o texto não diz, se você cansar você é fraco? Ele só reconhece que o cansaço vem, que a vontade de desistir aparece. E aí ele entrega uma chave. Não é sobre nunca cansar, é sobre não se entregar ao cansaço. É sobre não permitir que o desânimo vire direção, porque existe uma diferença enorme entre estar cansado e desistir. E talvez hoje você esteja nesse limite. Você ainda não desistiu, mas está quase. Você ainda acredita, mas está sem força. Você ainda faz o bem, mas já não sente retorno. E o inimigo sabe que ele não precisa te derrubar de uma vez. Ele só precisa te fazer parar. Parar de semear. Parar de orar. Parar de tentar. Parar de insistir. Porque quando você para,
Você não vê a colheita. E é por isso que esse versículo carrega um detalhe que quase ninguém enxerga de primeira. Ele não fala só de esforço. Ele fala de tempo. Ele fala de estação. Ele fala de no tempo certo. E é aqui que eu quero te levar no próximo passo. Porque a vontade de desistir quase sempre aparece quando você acha que já passou o tempo demais e nada mudou. Mas, e se o que você chama de demora for exatamente o campo onde Deus está formando algo dentro de você? E se o tempo certo não for um atraso, mas um propósito? Porque tem um tipo de colheita que só acontece quando o céu decide que o seu coração já está pronto para sustentar o que você pediu. E quando você entende isso, o desânimo espiritual começa a perder o controle sobre a sua história.